Provérbios capítulo 21, versículo 4. Na edição revista e atualizada diz assim: o olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são o pecado. Na linguagem de hoje diz assim: os maus são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Na linguagem dita contemporânea, diz assim: a arrogância e o orgulho, marcas inconfundíveis dos perversos, são pecado e ponto final. Então vejam só, essa passagem a gente pode dividir ela em duas partes, né? Como a grande maioria dos provérbios dá para dividir em duas partes. A primeira parte que fala de um olhar altivo e de um coração arrogante, né? De um coração orgulhoso. E a segunda parte diz que é a lâmpada dos perversos, ou seja, o pecado é a lâmpada dos ímpios. Então, primeiro, o olhar altivo e o coração arrogante é um comportamento de pessoas ímpias. Ter olhar altivo significa olhar para os outros com superioridade e desprezo. Isso é olhar altivo. E, infelizmente, nós temos muito isso no nosso meio cristão. Pessoas que se dizem crentes, mas têm um olhar altivo. Você vê muito isso em igrejas ricas. Igrejas mais humildes vê, mas vê menos. Vê menos. Você, em igreja mais rica, você vê pessoas, você consegue identificar pela postura que a pessoa toma. Certo? Muito comum isso. No meio intelectual, é muito comum isso, olhar altivo. Para uns é da própria natureza, porque ele é arrogante. Para outros é a atitude que ele começa a tomar para poder se impor. Ele acha que só se impõe pelo olhar altivo. Tem pessoas que agem assim. A arrogância é um sentimento de autossuficiência. A arrogância é esse sentimento de autossuficiência onde você olha e diz assim: eu não sinto falta de nada. Ou alguém que venha falar algo para mim não vai me acrescentar nada. Isso é falta de humildade. Né? Pessoas que têm um grau de escolaridade maior tendem a ser arrogantes quando vem conversar com outras pessoas que são menos esclarecidas. Porque ele já parte do pressuposto que ele tem mais conhecimento. Por ter mais conhecimento, aquela pessoa não irá acrescentar algo, o que não é verdade. Algumas experiências da vida você não adquire só com o conhecimento formal, né, na escola. Né? Então a experiência de que tem mais vivência, ela ensina. E você tem que ser humilde o suficiente para ouvir e discernir. Muitas vezes a pessoa vai dizer algo que você já sabe, você compreende. Outras vezes ele vai dizer algo que você não conhecia, mas você começa a questionar tanto que no fundo você despreza muitas vezes algo que pode ser de bom que a pessoa pode ter dito para você. Então, as pessoas que têm olhar altivo, elas se sentem superiores e desprezam os outros. Aquele que tem um coração arrogante, ele se sente autossuficiente e lhe falta humildade. Então imagina você juntar o orgulho, o desprezo, a autossuficiência e a falta de humildade. O que é que vai dar? O que ele está dizendo aqui para a gente é que a gente não deve ir por esse caminho. Não deve ter o olhar altivo, se sentir superior, desprezar os outros, e muitas vezes a gente tem, pela própria natureza do homem, essa natureza caída que a Bíblia diz que é a nossa natureza caída, ela tende a fazer isso, a desprezar. As pessoas não desprezaram o ensinamento de Paulo em Coríntio?
Você vai lá em Coríntios e vê Paulo dizendo que foi desprezado muitas vezes. Foi desprezado dentro dos apóstolos, porque ele diz assim, tem apóstolo mais superior e inferior, né? Até entre os meios pastores existe isso. Pastores que se acham superiores. Infelizmente, essa é a realidade. Pastores que se acham superiores. É muito comum. Por incrível que pareça. Não era para ser. Aí quando encontra alguém humilde, esse alguém surpreende. Quando era para ser o contrário. Eu tive assim, a oportunidade de conhecer pastores muito humildes, pessoas que sabiam muito, mas de humildade que você ficava assim, meu Deus. Como alguém com tanto conhecimento, né? Tão simples, né? E age de forma humilde e trata os outros como iguais. Que é para ser assim, né? Então, esse é o primeiro ponto. Cuidado com o olhar altivo e o coração arrogante. Né? Você consegue identificar pessoas com olhar altivo e coração arrogante? Sim. Quando elas começam a dizer que, ou deixam nas entrelinhas, que só elas sabem fazer aquilo. Mas ninguém sabe fazer. Dentro da igreja, tem muito isso. Né? Pessoas que acham que só elas sabem fazer aquilo, mas ninguém sabe fazer. Aí vem a segunda parte que fala sobre essas práticas serem a lâmpada dos ímpios, ou seja, são essas práticas que direcionam a vida dessas pessoas. Né? O caminho delas é iluminado por esse tipo de comportamento. Então a segunda parte compara a vida dos ímpios a uma lâmpada. Uma lâmpada. Na época que era uma lâmpadazinha de óleo, né? A gente chama candeeiro aqui, mas lá é diferente, chama de lâmpada mesmo. Parece um pequeno bule, né? Você botava óleo e um paviozinho de algodão e queimava. Então, ele compara em relação à lâmpada para dizer que os comportamentos deles são luz. Uma luz emite um outro tipo de iluminação. Não é? Mas que iluminação? Um grande incêndio, ele ilumina? Ilumina, todo mundo vê o incêndio iluminando tudo, mas também é um poder destruidor, não é? Então, nem tudo que ilumina trazendo benefício. Você pegar um pouco de gasolina e jogar num carro e tocar fogo, vai iluminar onde ele estiver, mas a compressão está destruindo tudo. Então, o fogo tem esse poder de iluminar e destruir. Emite luz, todas as duas situações emitem luz, mas um é destruidor. Um desses é destruidor. Então diz aqui que a ênfase nesse fato de que essa luz, essa luminosidade que ela emite, tem uma mancha, a mancha do pecado. A mancha do pecado. Então a arrogância e o orgulho contaminam o quê? As ações dele. O orgulho contamina as nossas ações, as nossas tomadas de decisões. E não se esqueça, orgulho não está... o orgulho não é um sentimento privativo apenas de quem tem muito dinheiro. Muitas vezes as pessoas pensam que é muito rico e muito orgulhoso. Né? Não. Isso é qualquer um. E às vezes você encontra até pessoas pobres e muitas orgulhosas, porque ela é privada de bens materiais, ela acha que vai poder se impor socialmente, ela tem que ser uma pessoa orgulhosa. Porque as pessoas já pisam tanto, vamos pensar assim, né? Ela já entende que o mundo já pisou tanto nela que ela tem que ter um orgulho, um olhar altivo para que ela possa ter força para vencer isso. E não é dessa forma. Ela vai vencer. Então, o indivíduo que tem as suas atitudes, ações e seu caráter marcado pela arrogância e orgulho, ele
ele tem um problema moral, ele tem uma deficiência moral. Imagine alguém que nasce sem a visão. Ela tem uma dificuldade física muito grande, né? Ela tem uma deficiência, não tem como negar. Impede ela de fazer muitas coisas. Mas ela pode nascer com os olhos, mas nascer sem as pernas. Também vai ter muita dificuldade. Né? Vai ter muita dificuldade. E se ela tiver os olhos, tiver o corpo perfeito, mas as pernas, no caso o tronco perfeito, mas as pernas e os braços com deficiência, ela também vai ter muita dificuldade. Então, no caso aqui, essa deficiência na moralidade da pessoa vai contaminar as atitudes dela, vai trazer dificuldade para ela para tomar certas atitudes. Então, o indivíduo que é orgulhoso, que muitas vezes ele é arrogante, ele pode ser desonesto. Ele tende a ser desonesto muitas vezes. Porque a arrogância dele, o orgulho é tamanho que ele não pode se dar numa situação de perder para alguém. Porque o orgulho dele impede isso. Porque a gente é passível de vitórias e derrotas. Todos os dias da nossa vida. A gente uma hora consegue obter a vitória, outras vezes obter uma derrota. A gente só não pode ficar dominado. Só não pode ficar dominado. E a gente vê que a arrogância e a falta de humildade é um pecado contra Deus, porque diz aqui, olhar altivo e coração orgulhoso são pecados. E por que é um pecado contra Deus? Pecado perante Deus, vamos pensar assim, né? Porque na arrogância e na falta de humildade, o indivíduo diz assim no seu coração que ele não precisa de Deus. O arrogante e o soberbo, ele acha que não precisa de nada. De ninguém. Ele consegue tudo com a sua força, o seu braço, com o seu trabalho, com o dinheiro que ele tem. Ele não precisa de ninguém. Ele acha que todo mundo tem um preço, inclusive Deus. Inclusive Deus. Ao ponto que a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo propósito diante de Deus com dinheiro. Aí eu dei tanto, agora eu vou aumentar mais. Pode ser que ele responda agora. Tem pessoas que agem assim. Então, a arrogância é considerada pecado. E por que Deus abomina a arrogância e a soberba? Porque o indivíduo que é soberbo e arrogante, ele faz exatamente a mesma coisa que Satanás fez. Se voltou contra o próprio Deus por causa da sua soberba. O grande pecado de Satanás foi a soberba. E quando você é soberbo, você diz assim, eu quero ser igual a Deus. Quando você não tem condições nenhuma. Não tem a menor condição. Então, a moralidade do indivíduo está associada aqui, à conduta e o caráter dele. E a moralidade da pessoa não consegue ser separada das suas práticas do dia a dia. Se o indivíduo é honesto, ele vai ter práticas honestas. Se o indivíduo é desonesto, a prática dele é de viver na desonestidade. Você não espera honestidade, não. Você não confia num desonesto para fazer nada. Você conhece o indivíduo de fazer, ele pode até não lhe enganar a primeira vez, mas a segunda vez ele vai lhe enganar. Ele quer ganhar sua confiança, ele quer dizer para você que não é isso bem que o povo diz. Mas se você fez a primeira vez, a segunda vez já não faça. Já não faça negócio com ele. Nada. Não perca seu tempo. Pode ser até uma coisa maravilhosa, vai ser muito bom para você, mas não vá porque você vai perder muito mais depois. Então a gente é chamado a quê? A refletir. A
fazer uma auto-reflexão, nós mesmos pensando conosco mesmo, na nossa mente, sobre a importância de ser humilde e de buscar as virtudes, de não ser arrogante, não ser desonesto, não ser soberbo, não ter olhar altivo. Né? Infelizmente a gente encontra tanta gente assim. Encontra muita gente assim. Então a gente vai ver que esse provérbio adverte para a gente o quê? Ele está fazendo uma advertência contra a arrogância, contra o orgulho. Está dizendo para a gente que essas atitudes mancham, né, as nossas ações, e os ímpios vivem assim, fazem assim e agem assim porque o pecado está na vida deles, como está na nossa, só que aqueles que reconhecem, né, que precisam de Deus na sua vida, não porque são mais fracos, porque muitas vezes pessoas acham que querem passar essa ideia, o indivíduo que precisa de Deus ele é mais fraco. Não. O indivíduo que precisa de Deus ele é humilde, é diferente. Fraco muitas vezes é aquele que não reconhece a sua arrogância. Fraco muitas vezes é aquele que não reconhece a sua arrogância. Ele pode até pensar assim, poxa, eu acho que eu não devia ter feito isso, mas eu vou continuar assim, eu não mudo mais não. Isso é uma pessoa fraca. Não é uma pessoa forte. Então é importante ser humilde e ser modesto no quê? Buscando ser simples, reto, íntegro, ter uma moral estabelecida consigo mesmo e com os outros, que as pessoas reconheçam a sua moral. Né? Reconhecer a sua moral é quando as pessoas dizem, não, pode fazer um negócio falando que é uma pessoa honesta, uma pessoa decente. Não, se o irmão vai fazer um serviço para você, ele vai entregar, vai fazer o serviço. Tem muita gente que engana e é um problema. Certo?